Nossa apresentação de hoje está ligada com as cames de disco com seguidor radial de rolete. Nós já estudamos seguidor radial de face plana, né? E agora nós vamos estudar hoje, então, o seguidor radial de rolete. E vamos apresentar um pouquinho da teoria sobre o projeto analítico dessas cames, tá? Só que antes de fazer esse projeto analítico, tá? Nós vamos, então, novamente só apresentar rapidamente o que é o projeto gráfico, né? Então, se nós temos um seguidor, por exemplo, se esse seguidor aí, amarelo, é um seguidor biselado, que não se encontra na prática esse tipo de seguidor. Se eu quero projetar um certo deslocamento para esse seguidor, né, se eu quero fazer a síntese dele, basicamente, para iniciar esse processo do movimento, nós temos, então, que, primeiramente, elaborar o diagrama de deslocamento dele, tá? A gente pode ter várias etapas de repouso do seguidor, de subida, de repouso e descida, tá? E, a partir desse diagrama de deslocamento, que corresponde a essas etapas, né, a sequência é pré-determinada pelo projeto, tá? Nós temos, então, como fazer, então, escolher curvas que melhor se adaptem à condição do nosso projeto, e aí transpor, passar esse diagrama de deslocamento, essas curvas do diagrama de deslocamento, para o seguidor. Por exemplo, aí um repouso, uma subida com movimento, né, com um certo movimento, um repouso na parte superior, uma descida com movimento retilíneo, tá? E esse diagrama de deslocamento, então, ele é passado, então, para formar o perfil da came, tá? Então, a partir desse projeto, dessas especificações de deslocamento, a gente faz a síntese da came, tá? E para começar a fazer a síntese da came, a gente divide essas etapas de repouso, subida, repouso e descida em ângulos, né, que vai depender do projeto da came. Quanto maior o número de divisões, melhor vai ser o projeto gráfico da came, tá? Nós traçamos um raio mínimo para a came, tá? E em função desse raio mínimo e da altura do deslocamento L do seguidor, nós também traçamos, então, o raio, né, um raio externo, e essa dimensão aqui corresponde exatamente ao comprimento, a altura, né, de subida e descida do seguidor, tá? Posteriormente, a gente pega todos esses pontos que estão colocados aí, o número de divisões que nós fizemos para cada subida, repouso, descida, nós realizamos o mesmo número de divisões na came, tá? Proporcional ao mesmo número de divisões da came. E depois, então, transpassamos cada um desses momentos, nós passamos para a came. O repouso, depois a subida, né? Aqui, então, o item 2 aqui, o item 1 corresponde ao repouso, o item 2 corresponde à subida, o item 3, então, aqui, ó, essa parte 3 corresponde ao repouso na parte superior, e a parte 4, então, essa parte aqui, corresponde à descida com o movimento retilíneo. Enfim, a gente passa esses pontos para a came e define, nesse caso, o perfil da came para um seguidor biselado. É claro que, na nossa apresentação de hoje, o nosso seguidor é um seguidor de roleta, então ele vai ter características específicas para esse caso. Mas esse exemplo do biselado, ele serve como um modelo teórico, né, para poder mostrar como é feito, então, esse projeto gráfico, tá? Então, o projeto gráfico, então, pode envolver vários tipos de movimentos. Geralmente, nós temos o uniforme,
né? O harmônico simples, o acelerado, o cicloidal, o parabólico, né? Alguns deles, inclusive, têm fórmulas matemáticas já disponíveis para a gente usar no método analítico, né? Pelo menos os que nós estamos usando ultimamente, né? No nosso e-book. Talvez outros livros também tenham outros movimentos que a gente pode estar usando no projeto de CAMES pelo método analítico, tá? Mas esses são os principais usados no método gráfico, tá? Então, o método gráfico, ele corresponde a isso, tá? E, em síntese, no nosso caso, com seguidor de rolete, eu coloquei aqui uma figurinha mostrando que não é exatamente um projeto do nosso, porque esse que a gente vai trabalhar hoje, porque essa CAME tem um seguidor deslocado, ó, vejam que aqui está o centro da CAME, e o nosso seguidor está deslocado, ele tem um offset, então, de um certo valor em relação ao centro da CAME. No nosso estudo de hoje, nós vamos abordar uma CAME que tem um seguidor desse tipo, um seguidor radial, e não desse, tá? Mas só para demonstrar, então, aqui o exemplo de como é que fica, né, no momento que a gente consegue definir todos os pontos de traçado por onde o centro do rolete vai passar, como é que ficaria a superfície da CAME, né? A superfície da CAME, ela acompanharia, né, tangenciaria a posição ocupada pelo rolete, né, durante esse movimento relativo, então, que acontece entre CAME e seguidor, tá? Já que nós estamos trabalhando com CAME, com rolete, nós precisamos entender algumas nomenclaturas da CAME, tá? Então, se vocês olharem essa parte vermelha aqui, ó, que eu estou novamente rabiscando aqui, ó, ela corresponde à superfície da CAME, certo? Essa é a superfície da CAME. Estou aumentando aqui, intensificando, né, o traçado da superfície da CAME, tá? Essa superfície da CAME, quando nós vamos fazer o projeto dela, existem alguns elementos importantes. Existe, inicialmente, o círculo de base. Esse círculo de base, que é esse cara aqui, ó, vou colocar em vermelho agora, ó, esse cara aqui, ele é o raio mínimo da câmera. Se vocês olharem, ele representa o raio mínimo da câmera. Então, ele é o raio mínimo. De acordo com o tamanho desse raio mínimo, a câmera vai ter um tamanho diferente, né, maior ou menor, proporcional a esse raio mínimo. Sobre este raio mínimo é que vai ser elaborado o tamanho da câmera, tá? O perfil da câmera vai ser elaborado a partir deste raio mínimo, tá? Existe também o círculo principal, que é esse azul aqui, ó, que eu estou agora circulando de vermelho. Ele é o círculo principal, tá? Então, ele, na realidade, está tangenciando o centro do rolete, né? E esse centro do rolete, ele se desloca segundo uma curva que eu chamo de curva primitiva. Então, os pontos do centro do rolete, eles vão se deslocando, né, sobre uma curva, e essa curva é a curva primitiva da câmera, tá? Curva primitiva. E esse ponto, né, que define o círculo principal, ele é chamado de ponto de traçado. É ele que define, então, a curva primitiva da câmera, tá? O que mais que existe aí? Existe também, deixa eu ver aqui, a superfície da câmera, círculo principal já falei, círculo de base, a rotação da câmera, nesse caso, é no sentido horário, tá? Então, é como se o seguidor se deslocasse relativamente nesse sentido, né? Quando a câmera gira no sentido horário, o seguidor apresenta um movimento relativo nesse sentido aqui, ó, no sentido anti-horário, tá? Então, tem alguns elementos aí desse sistema aí. O que mais? E existe também, nós podemos determinar alguns elementos importantes. Por exemplo, um elemento importante da CAME é o ângulo de pressão dela, que é esse ângulo que está colocado aqui, ó. Esse ângulo chama-se ângulo alfa, tá?
Não confundam esse ângulo com o ângulo de pressão de uma engrenagem, tá? Este aqui é o ângulo de pressão de uma câmera, é o ângulo alfa. Ambos têm o mesmo nome, tá? E esse ângulo de pressão, ele é importante no projeto de uma câmera com seguidor de rolete. Porque se ele for muito grande, ele acaba provocando um esforço no seguidor nesse sentido, ele acaba provocando uma força nesse sentido muito grande. Se ele for muito grande, ele provoca uma força muito grande que tende, então, a flexionar o seguidor, né? Tende a flexionar o seguidor nesse sentido aqui, ó. O que pode causar um problema na nossa máquina. Então, esse ângulo alfa, ele deve ser mantido dentro de certos valores e, geralmente, ele deve ser menor do que 30 graus, em média, tá? Para um projeto eficiente e para evitar essa deformação do seguidor, para diminuir essa força, né, essa força tangencial ao seguidor, e, como consequência, diminuir a deflexão, a deformação do seguidor pela flexão, tá? Então, esse ângulo é importante. E esse ângulo, pessoal, de pressão, ele é um ângulo que é traçado entre a curva primitiva, ó, essa curva aqui, ó, que é a curva primitiva, tá? E entre esse círculo primitivo, tá? Entre esse círculo primitivo. Como é que eu vou fazer, como é que eu vou realizar este cálculo, tá? Como é que se calcula esse ângulo de pressão? Pelo menos aqui graficamente. Como é que graficamente a gente identifica esse ângulo de pressão? Então, assim, ó, sobre o ponto primitivo que eu quero calcular, por exemplo, o ângulo de pressão, imagine que esse aí é o ponto que eu quero calcular o ângulo de pressão, tá? Então, o que a gente faz? A gente traça duas linhas para poder traçar esse ponto. Então, aqui não ficou muito bem aqui, esse é o ponto. Esse é o ponto. O que a gente faz? A gente escolhe, então, sobre a curva primitiva, o ponto que a gente quer calcular o ângulo de pressão. E sobre essa linha, sobre essa curva primitiva, que é essa aqui, ó, que eu estou colocando aqui, ó, sobre essa curva primitiva, a gente traça uma linha perpendicular a ela. Ó. Essa linha que eu estou destacando em vermelho, ela está, nesse momento, perpendicular à curva primitiva. E aí, também, eu pego nesse ponto, abro, né, e traço aqui um círculo que passa por esse ponto. Esse círculo é o círculo primitivo. E aí, eu traço também uma linha perpendicular ao círculo primitivo, com centro, com esse círculo primitivo, ele tem centro na origem da câmera, no centro de giro da câmera. Tá? No centro de giro da câmera. Tá? E aí, então, eu traço uma linha que é perpendicular ao círculo primitivo. Se ela é perpendicular ao círculo primitivo, ela é uma linha radial. É uma linha que passa pelo centro de giro da engrenagem. Centro de giro da câmera. Tá? Ok? E aí, o ângulo formado entre essas duas linhas é o ângulo de pressão. Então, se eu quisesse saber o ângulo de pressão para esse ponto que foi traçado aí, esse seria o processo. Agora, se eu quisesse saber o ângulo de pressão para esse ponto, então eu defino uma linha perpendicular, inicialmente, à curva primitiva, e traço uma outra linha, um outro círculo com centro no centro de giro da câmera. Seria essa linha aqui, ó. Esse aqui, ó, é o ângulo, né, de pressão para aquele ponto. E assim, eu poderia calcular esse ângulo de pressão para todos os pontos da curva primitiva. Tá? E a qualquer momento da curva, eu sempre deveria deixar esse ângulo de pressão sempre menor do que 30 graus, como média, tá? Menor que 30 graus. Essa
é a recomendação do projeto, então, para camis com seguidor de rolete, radial de rolete. Quanto menor for esse ângulo, melhor. Só que, em função das curvas que nós vamos adotar, esse ângulo pode se elevar ou não, dependendo de certas características do beta do movimento, né? Do quanto o seguidor vai se elevar, esses ângulos podem ser grandes. E se eles forem grandes, né, eu tenho de alguma forma diminuir esse ângulo, tá? Diminuir o ângulo, e na maior parte das vezes eu consigo diminuir esse ângulo mexendo no raio mínimo da câmera, tá? Como meio, ou mudando os ângulos de subida e descida da câmera, tá? No caso, subida e descida do seguidor, tá? Então, é a nomenclatura que aborda, então, esse tipo de câmbio. Agora, nós vamos, então, entrar dentro do projeto propriamente dito. Então, aqui está toda a nomenclatura. Antes de começar, aqui eu coloco toda a nomenclatura associada, então, àquela figura que está colocada aí. Se vocês precisarem dar uma lida aqui, uma pausadinha, você dá um stop aqui, um pause e dê uma lida e voltem atrás se for necessário, ou peguem, né, o arquivo PDF do slide e olhem o arquivo do slide para ter cada uma das definições aí mais específicas, tá? Mas aqui então, pessoal, tem os procedimentos de como fazer o projeto analítico de camis. Tudo começa a partir dessa figura, né, começa então toda essa análise que é feita no projeto analítico de camis. Então vejam que existe aqui, essa aqui é a, desculpe, aqui, essa aqui é a curva, é o perfil da cami, tá? E essa aqui é a superfície primitiva, né, que corresponde aos diversos pontos de traçado, né? Os pontos por onde o centro do rolete vai passar durante o movimento relativo correspondem, então, a essa curva primitiva. E nessa análise, assim como a gente fez na curva, na cami de seguidor de face plana, a gente imagina sempre a cami parada, tá? Ou cami parado, né? E imagina o seguidor se movimentando ao redor do cami, para poder fazer toda a análise matemática, para poder identificar as fórmulas, né, que são usadas no projeto de camis, tá? Então, aqui, né, existe inicialmente que o centro do rolete, então, ó, que é esse ponto aqui, na realidade, ele se desloca, à medida que ele se desloca de um certo ângulo θ, o deslocamento que é realizado por ele em relação ao centro da cami, o deslocamento R, ele é realizado por essa fórmula aqui, ó. O R é o R0, vejam, o R0 corresponde a distância do centro da cami até o centro do rolete, na posição inicial de início do movimento do seguidor, tá, ou da cami, tá? Mais uma função de θ. E essa função de θ depende, novamente, do tipo de movimento que a gente vai utilizar. Por exemplo, o movimento cicloidal, movimento harmônico, polinomial de oitavo grau. Para cada um desses movimentos tem uma curva, né? Uma curva S em função do ângulo θ. Tá? Então, nós temos esse movimento aqui. Tá? Então, o R ele vai ser a posição do centro do rolete em relação ao centro da câmera, tá? Ok? Então, ele é um elemento importante, ó. Então, R0 é o raio mínimo da superfície primitiva da câmera e F de θ é o movimento radial do seguidor em função do ângulo de rotação da câmera, tá? Uma vez que nós conhecemos o valor do R0, é fácil determinar, então, as coordenadas do centro da câmera a partir das quais pode ser delineada, né? Então, se eu conheço, né, essa fórmula aqui, né, vejam pelo gráfico aqui, então, se eu conheço o valor do R0, tá, eu posso, então, determinar cada um desses pontos do traçado. E se eu calculo esse valor de R aqui, então, ó, se eu tenho esse valor a partir de uma função matemática, se nós viermos aqui, ó, isso aqui corresponde à coordenada x,
E isso aqui corresponde à coordenada y do ponto de traçado em função do ângulo θ, tá? Em função do ângulo θ, eu tenho a posição x e y daquele ponto. E se eu tenho a posição x e y e conheço o raio do rolete, tenho como calcular, então, a partir disso, né, calcular a superfície da câmera, né, determinar a superfície da câmera. Então, fica fácil fazer esses cálculos matematicamente. Tá? Então, preciso do R, do R0 e do F de θ, calculo R, vejo que o R o x é R cosseno de θ e o Y, ó, o x vai ser o R vezes cosseno de θ e o Y vai ser, então, o R vezes o seno do ângulo θ. Com isso, tenho as coordenadas do centro, as coordenadas do ponto de traçado do centro do rolete, que se desloca, então, relativamente em relação à câmera. Tá? Bom, a câmera pode apresentar pontas. Tá? Como nós identificamos nas câmeras com seguidor de face plana, também pode existir pontas nas câmeras com rolete. Então, o Klomock e o Moffley desenvolveram um método para verificar a existência de pontas em câmeras desse tipo, considerando o raio de curvatura ρ, ó, esse raio de curvatura ρ, da superfície primitiva da câmera. É esse raio ρ aqui, ó, tá? E também do raio do rolete. Então, esses dois cientistas, né, descobriram, então, uma forma, um método para poder verificar se existem pontas a partir do raio de curvatura da superfície primitiva, que é o ρ, e do raio do rolete. E esses valores, então, são mostrados na figura ao lado, junto com o raio de curvatura da câmera. Esse RC, ó, é o raio de curvatura da câmera. Então, existe o raio de curvatura da câmera, né, que é esse aqui. Existe o raio, né, da superfície primitiva e existe o raio do rolete. Tá? Então, nesse método que eles desenvolveram, né, se o ρ for mantido constante, então, se nós mantemos a superfície ρ ali, ó, constante, tá? E se nós formos aumentando o raio do rolete, o RC, que é o raio de curvatura da câmera, vai diminuindo. Ó, por exemplo, nessa figura que está colocada aqui, ó, esse, então, ó, esse corresponde ao raio de curvatura da câmera, né, naquele ponto lá, tá certo? Tá? Agora, se nós aumentarmos o raio do rolete, mantendo a superfície primitiva inalterada, o que acontece? Olha, então, vamos imaginar que eu aumentei o raio do rolete, ó. Aumentei o raio do rolete para esse raio. Vejam que o raio de curvatura da câmera, ó, passou agora a ser esse aqui, ó. Então, a superfície da câmera vai estar passando por aqui agora, tá? E não mais nessa posição aqui, ó. Tá? Então, o que acontece? O ρc irá decrescer. Então, se eu aumentar o raio do rolete, o raio de curvatura irá decrescer. Continuando a aumentar, então, ó, o raio do rolete até atingir o valor o raio de curvatura da superfície da câmera se reduzirá a um ponto. Se eu continuar aumentando esse raio de rolete, o raio de curvatura será um ponto. E a câmera, ela vai ficar pontiaguda, né? Então, essa é a ideia da ponta, tá? Então, os pesquisadores determinaram um método para verificar essa existência de pontas, tá? Aí, então, o que acontece, tá? Nós podemos ver aqui, então, o que está colocado, que eu coloquei naquela animação de antes é exatamente isso, ó. Se nós formos aumentando o raio do rolete, mantendo a superfície primitiva constante, o que acontece é que isso se reduzirá numa ponta e a superfície da câmera, ela vai ter uma ponta ou então um rebaixo, né? Ela vai ficar rebaixada a superfície da câmera.
ao invés dela ficar, né, normal, né, como esse caso aqui, ó, né, como esse desenho aqui, ó, tá? A superfície da Kami, ela vai ficar rebaixada, né? Essa é a ideia que acontece. Então, nós temos que evitar que ela fique rebaixada ou que exista ponta na superfície da Kami, tá? Então, deixa eu ver, acho que eu repeti aqui Portanto, a fim de evitar o aparecimento de uma ponta ou um rebaixo no perfil da Kami, o raio de rolete, tá, deve ser menor do que um raio mínimo, onde ρ mínimo é o valor mínimo do raio de curvatura da superfície primitiva em um determinado trecho da Kami. Então, para fazer essa verificação, nós temos que fazer o seguinte, ó, o raio do rolete, né, o raio do rolete, ele tem que ficar menor do que um certo raio mínimo, né, de curvatura da Kami. Então, o que acontece? O método ele vai tentar determinar esse raio mínimo, aqui esse ρ mínimo, e a gente fica comparando esse ρ mínimo que vai ser calculado, a gente fica avaliando ele em todos os trechos da curva, em todos os pontos da curva, tá? Nós ficamos avaliando ele e comparando com o raio do rolete, tá? Se o raio do rolete for menor do que o mínimo, não há pontas, mas se acontecer o contrário, há pontas. Então, a gente vai fazendo o projeto e verificando se em algum momento acontece essa relação ou não acontece essa relação, tá? Então, o raio de curvatura, ele é determinado por uma relação que é essa aqui, ó, tá? Expresso em coordenadas polares, o raio de curvatura, ele é determinado por essa equação aqui, ó. R, ó, o que é o R? O R é R0 mais f de θ, mais derivada de R em relação a φ, ou seja, a função f de φ é a mesma função f de θ. Então, se eu derivar dr sobre dθ, é a mesma coisa, tá? Ao quadrado. Raiz 3 meios, elevado a 3 meios, dividido por r ao quadrado, mais 2dr sobre dφ ao quadrado, menos r de 2, derivada segunda dr em relação a φ. Isso aqui é função deslocamento, isso aqui vai ser função velocidade, e isso aqui função aceleração do sistema. No caso daqueles movimentos que nós já estudamos, essas relações já estão prontas aí, tá? Ok? Então, o método para fazer essa verificação de ponta é esse, tá? Só que esse método nos dá aí valores, né? Funções complexas para serem resolvidas, tá? Poderia escrever em função da função f de θ, a gente pode reescrever a forma exatamente dessa forma aqui, ó, velocidade e aceleração, tá? Nós podemos, então, reescrever a forma para isso, mas quando nós resolvermos isso vai dar um conjunto de equações bastante complexas. E aí, então, os pesquisadores desenvolveram um método, né? Por essa razão, são apresentados 3 conjuntos de curvas que mostram os valores de ρ mínimo sobre R0 em função de beta para diversas relações de L sobre R0. É L sobre R0 que segue. Esse, então, é o método proposto, tá? Então, lembrando que nessas fórmulas aqui, então, ó, o que vai aqui dentro? Então, ó, se eu pegar uma curva cicloidal C1, por exemplo, essa expressão aqui, ó, desculpe, não essa aí. Apagar tudo. Se nós utilizarmos a função C1, ó, essa função velocidade vai aqui e também vai aqui. Essa função aceleração é a função que vai aqui. Mas vejam que vai dar um conjunto, como cada forma dessas é bastante complexa, né, gente? Olhem só cada uma das fórmulas.
envolve várias variáveis. Isso vai dar uma forma bastante complexa. Mas que, se resolvida computacionalmente, também não fica, tá? Mas dá um cálculo bastante complexo, tá? Mas o que acontece? Existem, então, algumas curvas que podem ser utilizadas, que é a curva, então, proposta pelos pesquisadores, tá? Para verificar a existência de pontas. Então, esse conjunto de curvas nos dá aqui, ó, ele nos dá a relação entre ρ mínimo, o raio mínimo que a superfície tem que ter, sobre raio R0. Lembrando que o R0 é o R mais função de θ, né? O R0 é igual a R, desculpe, R0 é o raio mínimo da... o R0 é o raio da superfície primitiva, né? Tá, aqui eu estou confundindo com R, tá? E aqui, em função do ângulo beta, em função do ângulo beta de subida ou descida do movimento. Então, essa curva aqui é uma curva para o movimento cicloidal, ela permite calcular essa relação aqui, e aí nós podemos comparar o ρ mínimo com o raio do rolete, e aí verificar se há pontas ou não. Essa curva aqui de baixo, ó, esse gráfico aqui de baixo, ele na realidade é uma janelinha que está colocada aqui, ó. Ele pega exatamente aqui, mais ou menos, ó, 150 graus, ó. Ele pega mais ou menos uma janelinha aqui, ó, e amplia essa janelinha aqui, né, para poder visualizar melhor essa relação entre ρ mínimo e R0. Essa curva aqui, ó, é para o movimento harmônico, também dá a relação ρ mínimo sobre R0 em função de beta, e novamente essa aqui de baixo é uma janelinha aqui de um trecho das curvas aí, tá? Aqui para o movimento polinomial de oitavo grau. Então, cada uma das curvas, se nós usarmos o cicloidal, o movimento harmônico e o polinomial de oitavo grau, a gente tem como verificar a existência de pontas a partir dessas curvas. Bom, pessoal, esse exemplo, então, ele é um exemplo que trata da verificação da existência de pontas para uma came que apresenta uma subida de 15 milímetros com movimento cicloidal em beta 30 graus e um repouso de 45 graus e uma descida com movimento cicloidal em 70 graus, tá? Ok? E aí, então, nós queremos verificar se esse raio de rolete de 6,25 milímetros pode provocar pontas na superfície entre o seguidor e came ou não, tá? Para isso, então, o que acontece? Para fazer esse cálculo, inicialmente, nós precisamos calcular a relação L sobre R0. Por quê? Porque todas essas curvas que estão colocadas aqui, ó, elas se relacionam com o L sobre R0. Então, no nosso caso, 15 por 37,5 vai dar um L sobre R0 de 0,40, tá? E aí, então, nós vamos pegar essa curva que está traçada ali, de 0,40, ou a de cima ou a de baixo. Como a de baixo está mais ampliada, né, vamos pegar a de baixo, então, para fazer essa verificação. Com isso, como nós sabemos, né, que o nosso beta é 30 graus, o L sobre R0 é 0,40 e o beta 30 graus, então a gente vem com o beta 30 graus aqui, vai até a curva 0,40, rebate aqui, ó, e tira então aqui do lado que o valor ρ mínimo sobre R0 é 0,22. Com isso, né, 0,22 vezes o R0 de 37,5, nós chegamos que o ρ mínimo é 8,25. Esse é o ρ mínimo. Agora, então, com ρ mínimo e R0, como o ρ mínimo é maior do que o raio do rolete, não haverá pontas ou rebaixos nessa curva, tá? Então, geralmente, no caso, nesse exercício,
como o seguidor subiu com cicloidal em 30 graus e desceu com cicloidal em 70, geralmente, se a gente fizer a verificação para aquele trecho da curva que tem o menor beta, já é suficiente, tá? Se vocês fizerem o cálculo para o beta de 70 graus, esse ρ mínimo vai ser na verdade, né, é menor, né? Eu usei a expressão, o ρ mínimo vai ser menor ainda que o RE. Aqui, desculpem, ó, eu coloquei o sinal errado aqui, ó. É esse aqui, né? Tá? Então, não haverá pontas, então, pois o ρ mínimo é menor do que o R do rolete. Tá ok? Tá só corrigindo aqui o meu lapso aqui na figurinha aqui do lado. Fechou? Então, a condição para não existir pontas. Então, é um cálculo que a gente acaba fazendo, então, para câmeras radiais com seguidor de rolete. Um outro detalhe importante então, desse resultado é que nós também podemos estar verificando o ângulo de pressão, tá? Então, geralmente, o ângulo de pressão de uma câmera desse tipo tem que ser menor do que 30 graus. Então, o Klomock e o Muffley também elaboraram um método para determinar esse ângulo de pressão, mas um método mais ou menos gráfico, tá? Existe um método analítico, né? E desse método analítico, há alguns gráficos que podem ajudar a calcular esse valor. Analiticamente, para calcular o ângulo de pressão, a gente usa essa expressão aqui, ó, tá? Então, observe o seguinte, ó. Inicialmente, para a Cami, fala, Raul. Pode falar. Eu mandei a pergunta ali para o senhor, professor. Eu cheguei meio atrasado hoje, que estava trabalhando. E daí tem uma atividade marcada para hoje ali, para entregar hoje. Só que eu não sei o que é, não achei no plano de ensino nem nada. Não Tá, lembro o mas eu motivo. já vou falar sobre. Quando eu terminar a apresentação aqui, Raul, eu falo sobre ela, tá? Beleza, obrigado. Tá? Bom, então, o ângulo de pressão, ele pode ser calculada por essa expressão aqui embaixo. Mas da onde saiu essa expressão aqui embaixo, o ângulo de pressão? Então, imagine o seguinte, ó. Para a câmara de disco e o seguidor radial de roleta mostrado na figura ao lado. O ângulo de pressão é esse ângulo aqui. O, C e essa linha A. Tá? Então, ó, entre essa linha OCA, eu digo o mouse, entre essa linha O, C e A, é que está o ângulo de pressão da câmera. Tá? Concentro em O. Supõe-se que a câmera está parada e o seguidor gira, então, no sentido horário, na posição C', então o seguidor se desloca dessa posição C para a posição C', que é essa aqui. Tá? Quando ele se desloca de um valor delta, teta, bem pequeno, né? Vamos imaginar esse deslocamento bem pequeno, o que acontece é que, se vocês observarem, né, vai existir um pequeno ângulo delta-teta. E a nova posição ocupada em C' pelo rolete vai ser essa aqui, ó. E dela a gente observa que, da posição inicial, houve uma variação ΔR e uma variação nesses ângulos aqui, ó. Deixa eu apagar de novo aqui. Observem. Eu tenho essa nova variação em X e em Y do centro do rolete. Tá? E se vocês observarem isso aí, ó, tá? Essa variação do alfa' que ocorreu aí, ó, ela é igual, então, ó, ocorreu essa variação do alfa' aqui, que é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é o tal do alfa' aqui, tá?
E vejam que esse ângulo alfa', ele é o arco tangente, né? Arco tangente do SE', que é do C', que é esse cateto aqui do triângulo, ó, esse cateto do triângulo, e dividido por esse cateto do triângulo aqui, ó. Veja que forma um triângulo retângulo, né? E esse ângulo alfa' é o arco tangente deste valor aqui, dividido por esse aqui, ó. Ok? Então, né, o alfa' é isso. Agora, se nós imaginarmos, né, que o delta de θ tenda a zero, vamos imaginar que esse ângulo, então, tenda a zero. Ou seja, ele está bem próximo da linha OC. Nesse caso, as linhas OCE, ó, O, C e E. E ACE, ó, ACE, tendem para 90 graus. Ao mesmo tempo, o segmento CD, ó, esse segmento CD, desculpe, não é esse segmento aí, ó, é o de cima. Ao mesmo tempo, o segmento CD, ó, que é esse aqui, ó, tende para o comprimento do arco CF. Ó. Aqui existe um arco, ó, um arco CF. Fechou? Então, à medida que o delta θ tende a zero, esse segmento CD vai tender a ser exatamente o arco CF. Tá? Vai existir uma variação do delta dr e aqui uma variação R sobre delta θ. Ó, esse valor e esse aqui. Ó. Então, no limite do alfa', aquele valor de antes ali, ó, quando delta θ tende a zero, a tangente da menos 1, ó, vou voltar aqui atrás, ó, esse valor aqui, ó, de C'E sobre CE, fica o limite de delta R sobre R delta θ, que se transforma, então, em derivadas dr sobre dθ, 1 sobre R, dr sobre dθ. Se transforma, então, nessa expressão aqui. Ó. Como os lados de alfa e alfa' se tornam, respectivamente, perpendiculares quando delta θ tende a zero, se tornará igual a alfa. Então, o alfa' se tornará igual a alfa. Então, este ângulo aqui, ó, é calculado pela tangente inversa tangente, ou arco tangente, de 1 sobre R, que multiplica a derivada dr sobre dθ. Então, se eu tenho a função R, eu tenho a derivada dr sobre dθ, e jogo esses dois valores nessa expressão, e tenho o ângulo alfa para aquele valor de θ que eu estou calculando. Ficou fácil fazer o cálculo, então, a partir dessa expressão aí. Então, a gente pode usar a expressão e matemática e usar, então, e calcular, então, esses valores aí. Bom, o que mais? Então, analiticamente, eu posso fazer esse cálculo. Eu conheço as variáveis S, velocidade, e aceleração do movimento. É só usar elas aí que podemos fazer os cálculos com facilidade. Mas, também, o Klomock e o Muffley desenvolveram um ábaco que permite calcular também, então, esse ângulo de pressão em função do tipo de movimento e em função da relação L sobre R0 e beta. Tá? Então, eles fizeram um gráfico também, né, que o gráfico da função, dessa função aqui, né? Eles fizeram os gráficos dessa função aqui, ó, tá? E colocaram, então, neste ábaco aqui, ó. Então, esse ábaco, ele permite... O que tem nele inicialmente? Né? Nesse ábaco, nós podemos encontrar os seguintes elementos. Esses valores aqui em cima
correspondem ao ângulo de rotação beta da câmera. Então, é o ângulo de subida da câmera, ou de descida do seguidor, né? Em quantos graus o seguidor sobe, em quantos graus de giro da câmera o seguidor sobe, ou em quantos graus de giro da câmera o seguidor desce. Tá? Aqui embaixo eu tenho ângulo de pressão, alfa, em graus. Então, essa escala embaixo, ó, essa parte inferior do círculo, então essa corresponde ao ângulo de pressão. E aqui, ó, nessas escalas, nós temos a relação L sobre R0. Para o movimento cicloidal, então essa escala de cima aqui, ó, vale para o movimento cicloidal, e essa escala de baixo vale L sobre R0 para o movimento harmônico e polinomial de oitavo grau. Essa escala aqui. Então, ele tem duas escalas, a superior e a inferior. Cada uma delas permite, né, é usada para movimento harmônico e polinomial e cicloidal, no caso superior. Tá? E aí, como é que é utilizado, então, né, este gráfico aí? Tá? Vamos imaginar o seguinte exemplo aí, o exemplo 2, então, da aula de hoje. Tá? Nesse exemplo 2, então, nós temos um seguidor radial de rolete que deve mover-se com um deslocamento total de 18,75 milímetros com um movimento cicloidal. Então, especificando o movimento cicloidal, quer dizer que eu vou usar essa escala aqui de cima. Certo? Enquanto a câmera gira de 45 graus. Ou seja, o seguidor tem que subir 18,75 milímetros em 45 graus de beta com o movimento cicloidal. Depois ela repousa 30 graus e retorna com o movimento cicloidal em 60 graus. Tá? Então, ela retorna os 18,75 com movimento cicloidal em 60 graus. Determine o valor de R0, ou seja, qual o raio mínimo da superfície primitiva, para limitar o ângulo de pressão em 30 graus. Nesse problema, nós vamos examinar somente a elevação, porque o ângulo é menor. A elevação é um ângulo beta de 45 e o movimento de descida é 60 graus. Então, nesse caso aqui, é que nós vamos ter a pior condição. Então, como é que nós vamos fazer isso? Tá? Então, com esse ábaco, nós vamos inicialmente, né, calcular a relação entre o L sobre R0. Tá? Então, assim, será examinada somente a elevação devido ao seu ângulo beta ser menor. Então, assim, ó, para o ângulo beta de 45 graus, o seguidor tem que subir 18,35 milímetros em beta 45 graus. Nós temos que limitar o ângulo de pressão em 30 graus. Se nós pegarmos, então, aqui, ó, esse ponto, beta 45 graus. Então, nós vamos vir nesse ábaco. Vamos vir nesse ábaco e definimos o ponto beta igual a 45 graus. Vamos vir também aqui nesse outro gráfico, na parte inferior do diagrama, e vamos definir o beta 30 graus. Desculpe, o alfa máximo de 30 graus. Ó, 25, 30 graus. Por esses dois pontos, vamos passar uma linha reta. Aí a linha reta. E vamos verificar onde essa linha reta cruzou o centro, a linha central. No nosso caso, o nosso movimento é o cicloidal. Então, nós vamos verificar nesse ponto qual é a escala de cima, qual é o valor na escala superior. Até aqui é 0,22, aqui é 0,4, aqui deve ser 0,3. Né? Então, mais ou menos, ó, esse ponto aqui corresponde a um L sobre R0 de 0,26. Ó. Então, isso aqui é 0,26. Tá? Como eu conheço o R0, é 18,75.
tá? Nós podemos, então, calcular Desculpe, como eu conheço o L é 18,75 milímetros, tá? Então, se nós dividirmos o L pelo 0,26, nós temos, então, o valor do R0, tá? Então, o R0 vai dar 72 milímetros, tá? Então, essa é a condição para o R0. Para manter o ângulo de pressão em 30 graus, para este movimento, o nosso R0 tem que ser 72 milímetros. Tá? Se o espaço não permite tal valor, porque 72 é um valor grande, né, o beta pode ser aumentado, então eu posso aumentar o valor de beta, né, eu posso aumentar o beta aqui para, de repente, 80 graus, né, de câmera, e a câmera então deve girar mais rápido, né, para conservar o mesmo tempo, para conservar o mesmo tempo de elevação, tá? Então, para câmeras com seguidor de rolete, esses são alguns métodos que podem ser usados no projeto dessas câmeras, tá? Então, isso é importante. É importante, então, porque nós podemos ter tudo isso, né, e calcular os valores por equações, ou então usar os ábacos para poder fazer isso manualmente. No caso, se nós usarmos, por exemplo, no projeto detalhado de uma CAME, o Scilab, né, nós podemos, então, utilizar as equações e plotar, resolver essas equações facilmente lá no Scilab ou no Excel e assim por diante. Tá? Então, esse, pessoal, é basicamente o conteúdo que envolve, então, aí as CAMES com seguidor radial de rolete. Lembrando que o movimento cicloidal, nós continuamos usando essas expressões para o movimento cicloidal, continuamos usando essa para os harmônicos e continuamos usando essas expressões para o movimento polinomial de oitavo grau. Tá? Essa, então, pessoal, era a apresentação que eu queria propor para vocês, tá, sobre esse tema. Tá?